Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Fabrício Oliveira e hoje estou aqui com vocês para falar sobre o negro no mercado de trabalho. Para debater sobre esse assunto, eu recebo 3 convidados. Começo as apresentações com a nossa vereadora Thaís Ferreira. Thaís, seja muito bem-vinda. Muito as boas-vindas, muito importante estar aqui para debater esse assunto tão importante, não só para a população negra carioca, mas para toda a nossa sociedade. Obrigado, Thaís. Você representa a gente. Recebo também o nosso Frei Davi Santos, tão conhecido, ele é presidente do Educafro, formado em filosofia e em teologia. Frei, seja muito bem-vindo. É um prazer e uma alegria estar na Telecâmara. Que bom que a Telecâmara está em uma nova fase, onde dá espaço para o negro e a negra debaterem o racismo. Entendemos que todo o estado do Rio e todo o Brasil vai ganhar. Brancos, negros e demais pessoas ganharão com debates como este. Bom, e para completar o nosso time, Jorge Freire, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele é coordenador executivo de promoção da igualdade racial. Jorge, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabrício. Um prazer enorme estar aqui dividindo essa mesa com Thaís Ferreira, vereadora Thaís, parceira, tem encantado com a sua atuação nessa Casa Legislativa, e também com o Frei Davi, mestre e orientador, um farol que a gente segue e ilumina caminhos sempre muito seguros e potentes para a gente. E é muito bom que a TV Câmara esteja puxando esse assunto de forma correta, racializando a questão. A disputa está nesse lugar. A gente pode falar do emprego sobre diversas formas, mas a mais correta no Brasil, tão desigual e de maioria negra, é racializando ela. Qual é o problema do emprego para os homens e as mulheres negras? Qual é o problema da falta de emprego para os homens e as mulheres negras? Qual é o problema da precarização da mão de obra para essa população? E eu tenho sentido que a gente está fazendo, que a TV Câmara está se propondo a isso, que a Câmara de Vereadores tem se proposto cada vez mais a discutir isso. Privilégio poder estar aqui. Obrigado. Bom, muito obrigado, Frei, muito obrigado, Thaís. Jorge, então, nós sabemos que o Brasil tem mais de 50% da população negra. No último censo, contava com 56% da população negra. Só que em cargos de liderança, nós vemos que tem uma minoria muito representativa. Isso, com certeza, diz respeito ao racismo estrutural que a gente vive na sociedade brasileira. Isso diferencia o como que vive uma pessoa preta e uma pessoa branca nessa sociedade que a gente vive. Muito conta com relação às questões estruturais e educacionais também. Para que a gente tenha um pouquinho mais de entendimento do assunto, vamos ver uma matéria, uma reportagem do Sérgio Costa. A relação é inversamente proporcional. Os negros são maioria na população brasileira e são minoria em cargos de chefia. Eles ocupam apenas 5% dos cargos de liderança nas 500 maiores empresas do país. O racismo estrutural é apontado como uma das causas. Mais do que igualitário, é preciso ter um processo inclusivo de acesso ao mercado de trabalho. As diferenças começam na base e independem do grau de escolaridade. O mesmo cargo pode ter variação de 30% a menos para os negros, se comparado com os salários dos trabalhadores brancos. Os trabalhadores negros representam 72% das pessoas sem emprego no país. Quando conseguem trabalho, ocupam postos muitas vezes precarizados e sem proteção social. Uma realidade que escancara o preconceito e a falta de políticas públicas efetivas que promovam igualdade social. Resta a esperança de que as empresas percebam que a diversidade é sinônimo de maior produtividade e, consequentemente, de lucro. Bom, vereadora Thaís, eu gostaria de começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo com a senhora. Esse ano, a senhora protocolou o Estatuto da Igualdade Racial no Rio, que foi um trabalho árduo e fruto da união de mulheres. Na sua opinião, o que ainda precisa ser feito para que empresas deixem de enxergar o potencial dos seus colaboradores, dos seus profissionais, pela cor da sua pele? Olha, esse é um caminho que todos nós vamos ter acordo que é um caminho muito longo, justamente por conta do atraso que nós temos acumulado até aqui.
Essa proposta que protocolizamos e que ainda vamos ter espaço para discutir em plenário aqui na nossa Câmara, ela é importante para o levantamento dessa grande agenda, que é a agenda da equidade racial. E a gente fala diretamente de equidade justamente porque sabemos o quanto ainda estamos atrás nesses rankings que, infelizmente, ainda marginalizam a nossa capacidade produtiva. Ainda nos veem como aqueles que não são detentores dos conhecimentos legitimados, e isso é um problema político. Por isso que eu vou nesse problema um pouquinho mais profundamente. Eu gosto de falar a partir do direito que é de toda criança, garantido pelo ECA, que é o direito à profissionalização. As empresas, quando refletem os futuros profissionais, não falam dos nossos meninos e meninas, justamente porque eles não vêm das melhores escolas, as escolas de elite, justamente porque eles não acessaram o melhor vocabulário até os 3 anos de idade. Nós precisamos conscientizar as empresas dessa necessidade de enxergar a responsabilidade social como uma pilar importante de trabalhar a partir da primeira infância. Se as empresas, se a sociedade, se a economia conseguirem enxergar que, de fato, investir nas crianças a partir do seu direito também à profissionalização é algo que se pode fazer desde a primeira infância, ou seja, de 0 aos 6 anos de idade, com certeza colheremos frutos não só no futuro, os frutos são imediatos. A gente fala das famílias, das mulheres trabalhadoras que são sobrecarregadas pelo cuidado das crianças de sua comunidade e, infelizmente, as empresas ainda invisibilizam e afastam essa existência das suas fileiras de produção, de projeção de carreira no mercado de trabalho. Então, eu sempre gosto de falar desse lugar porque é a raiz dos problemas. E aqui na nossa mandato, nós temos aprendido a fazer essa política, né, que entende o tempo que vivemos, honra esses legados, que são legados de trabalhadores e trabalhadoras que nos trouxeram aqui, mas desenha prioritariamente um futuro que vai ser de todas as pessoas. Para algumas pessoas, infelizmente, é um debate distante, descolado da realidade, mas é só enfrentando esse problema essencial, que começa quando a gente nasce, é que a gente vai conseguir combater a desigualdade também no mercado de trabalho. Eu acho de suma importância esse tipo de ação vindo de questões públicas, na verdade. Mas o que a gente tem visto é um movimento muito voltado para a iniciativa privada também. Processos seletivos que são voltados para pessoas pretas, processos de trainee, processos de recrutamento e seleção. Como que vocês têm visto esse movimento dentro da iniciativa privada? Olha, eu vou falar um pouquinho a partir da coisa pública, porque é o que a gente tem enfrentado aqui, né? A gente tem visto a aprovação, sim, de projetos importantes de lei em outros municípios que pretendemos protocolizar aqui para garantirmos cotas, né? Quando a gente fala de administração pública, mas a movimentação das empresas é uma movimentação necessária porque a empresa também está dentro da coisa pública, né? A gente precisa encaixar esse lugar de parceria público-privada a partir da justiça social, o que não é feito, infelizmente. A partir do que a gente tem hoje, os consórcios firmados, eles acabam favorecendo apenas a elite econômica e não, de fato, a sociedade que poderia se beneficiar. Ainda são muito pequenas as movimentações, nós sabemos, de organizações sociais, de empresas que realmente são comprometidas com a diversidade. Os esforços devem ser valorizados, mas precisamos entender todos como parte da coisa pública. E aí, sim, avançarmos em políticas para toda a comunidade. Fabrício, se me permite... Claro. Completar aqui a fala da Thaís, eu quero chamar a atenção para 2 coisas que são muito importantes nessa fala, nessa disputa que você traz, para que a gente pense sobre ela. A primeira é que as empresas de iniciativa privada, elas cumprem responsabilidade social. Então, e cumprir responsabilidade social é encarar de frente os problemas da sociedade também. Então, o regramento que dá o alvará para aquela empresa atuar, que permite que aquela empresa possa explorar ou mão de obra, ele pode sim ser construído a partir de um estímulo para se criar um programa de aceleramento, para se criar uma cota para ocupar, pode e deve. A gente só precisa fazer esse debate público. Quais são as diretrizes para esse debate, para essa cota? Isso é que a gente tem que fazer. E a outra, e por que a gente não faz? Porque dentro da administração pública reflete o cenário do privado. Ou seja, os cargos de liderança também não são ocupados pelo reflexo da sociedade. Você tem aqui nos postos de maior liderança pessoas brancas. E isso é dado. E eu sou coordenador de igualdade racial também para provocar essa discussão em âmbito interno. A minha coordenadoria está ligada à Secretaria de Governo e Integridade Pública. E eu me sinto bastante instigado por estar nessa secretaria, exatamente porque eu não penso em integridade só como aquela caça às bruxas da corrupção, mas integridade como política pública no âmbito de uma governança integral, que pense a sociedade amplamente. Isso é função nossa.
discutir isso internamente, qualificando o poder público, ou seja, tendo mais negros como secretários, como subsecretários, com o poder decisório maior nas mãos, a gente refletirá isso na sociedade. E o poder público pode estimular de forma bem contundente ao privado a ter ações que revertam e que promovam mais democraticamente o acesso aos cargos de liderança. E, agora, o que é fato é o que a Thaís trouxe, é um problema grave que é resultado de todo o nosso processo de escravização, ou seja, resultado de toda a construção do racismo estrutural que vem operando pela forma, e a gente vai mudar a partir de uma disputa de narrativa. Por isso, eu trago a responsabilidade muito para mim e para a gestão pública, que deve operar de forma mais efetiva nesse caso, nesse problema. Perfeito, Jorge. Eu queria passar a bola para o Frei Davi, porque no início da fala dele, ele estava dizendo que existe uma responsabilidade mútua e de toda a população brasileira, na verdade, quanto à questão do racismo. Porque durante anos e anos, parece que o racismo ele era responsabilidade da população negra. Mas a população branca tem também por responsabilidade de tratar o tema. Queria que o Frei falasse um pouquinho sobre essa questão, sobre a responsabilidade do branco no combate antirracista e emendar um pouquinho no que diz respeito à presença da população negra em ambientes voltados para as questões políticas. Porque hoje o que a gente vê nos cargos políticos é uma política majoritariamente ocupada por pessoas brancas, com uma ocupação muito pequena de pessoas negras. Eu queria que o Frei desenvolvesse um pouquinho sobre isso, Frei. Com certeza, Fabrício. Veja só, gente, a responsabilidade é de toda a sociedade e nós queremos deixar bem patente isso. Em 2020, a Educafro fez uma pesquisa muito profunda sobre a B3. B3 é a empresa que coordena todas as empresas brasileiras e estrangeiras que usam a Bolsa de Valores do Brasil. E nós concluímos que a B3 é exagerado omissa no combate ao racismo. A Constituição brasileira, que permitiu que a B3 coordenasse o movimento da Bolsa de Valores, essa Constituição fala que a B3 existe para trabalhar pela equalização do direito de todos os brasileiros, direito econômico. E nós, portanto, fizemos uma carta colocando todos os pontos onde tínhamos certeza que a B3 estava falhando com referência à sua missão. A B3, então, levou um susto com a carta, porque a carta saiu no UOL e vários outros jornais do Brasil. A carta foi muito certeira, muito convicta, e, para nossa alegria de lá para cá, a B3 já fez várias ações voltadas para o negro, ainda tímidas, e está formatando um projeto para lançar um debate forte. A segunda coisa é olhar os bancos. Desde 2006, que lutamos fortemente para que os bancos do Brasil, os bancos que atuam no Brasil, façam um trabalho sério de inclusão do negro. E os bancos têm sido muito omissos, têm trabalhado muito devagar. Recentemente, nós, a Educafro, além de lutarmos com todas as lutas tradicionais, passeatas, carta aberta, protesto, também decidimos valorizar radicalmente o caminho jurídico. Então, nós abrimos um processo contra o Carrefour, pela morte do Beto, abrimos um processo contra o atacarejo na Bahia, que matou 2 irmãos negros, e agora nossos advogados estão estudando um caso que aconteceu no Rio de Janeiro em 2006. Não sei se vocês lembram que em 2006 foi assassinado dentro da agência do Banco Itaú um homem negro, assassinado a tiro dentro da agência, e era um cliente do banco. E essa violência, para nós, Educafro, até hoje está mal resolvida. Como o racismo é imprescritível, nossos advogados estão estudando a possibilidade de reabrir esse processo de 2006 e exigir dano coletivo contra o Itaú em favor da comunidade negra do Brasil
e, em especial, a comunidade negra do Rio de Janeiro. Então, eu queria passar a bola para o Jorge agora. Jorge, você já bateu um papo com a gente aqui falando sobre até o fato da sua presença como coordenador em um cargo tão importante na Prefeitura do Rio parecer ser uma presença também representativa, na verdade, né? Queria que você falasse um pouquinho, primeiro, do seu trabalho nesse cargo e, acima de tudo, o que você vê que poderia ser visto como soluções para que a gente tivesse uma inserção melhor da população preta, dos profissionais pretos dentro do mercado de trabalho. E o que você tem visto de trabalho, o que você tem visto de ações relacionadas a isso? Olha, como competência principal aqui da Coordenadoria Executiva de Promoção de Igualdade Racial, está em executar a Política Nacional de Promoção de Igualdade Racial, mas, sobretudo, aqui na Prefeitura, né, e dentro da secretaria que eu estou, está em instrumentalizar mais os corpos, os órgãos, o Poder Executivo como um todo, a qualificar o debate antirracista, o debate da promoção, para dentro das competências da sua pasta. Então, está em melhor oferecer instrumentos para a implementação da Lei 1746 na educação, está em oferecer melhores instrumentos para se pensar ações de combate ao racismo dentro dos planos municipais, seja de assistência, seja de cultura, enfim. O que a gente quer como coordenadoria é dar mais ferramentas, e aí ferramentas mesmo de consultoria, de olhar, de aprimoramento, para qualificar as políticas públicas nesse sentido. No campo da disputa, que é colocada a partir da presença de um homem negro com discurso racializado, tentando pensar as estruturas que regem os órgãos e as secretarias do poder, cabe a gente pensar de que forma eu crio instrumentos, primeiro, internos, de mudar a cara do quadro diretivo dessa instituição. E aí eu posso pensar em coisas que já estão sendo elaboradas aqui, mas que já existem em outros estados, como Salvador, em outras cidades, por exemplo, como Salvador, que é um programa de combate ao racismo institucional. E aí pensando institucional como a falta de negros nos corpos de liderança do executivo e nas suas vinculadas. Então você pensa, se você tem um diretor hoje da Invest Rio, que é uma vinculada da prefeitura, com certeza o olhar dele será mais aprimorado para as questões raciais, por conta de toda a vivência e, com certeza, dos interlocutores que ele terá, que não adianta, faz parte também, a vivência é um campo importante do aprendizado, não adianta só o cara ser um economista da academia, ele precisa ter ali um pé no chão que vai qualificando toda a fase teórica dele com as experiências práticas. E isso tudo pode ser colocado em curso, internamente e externamente. Por exemplo, um selo que qualifique o setor de serviços para quando ele ofereça ações de combate ao racismo dentro das suas estruturas. Por exemplo, imagina que uma loja varejista grande de serviço ou de comércio resolve criar um programa de líderes negros. Isso tem que ser reconhecido pela administração pública. Isso tem que ser reconhecido pelos poderes. Por isso, é tão importante instrumentos como esse que a Thaís protocolou. E eu faço coro que a Câmara coloque logo em votação e a gente possa ter, porque vai ser um fato inédito. É a primeira vez que o Rio de Janeiro estará em debate público na Câmara de Vereadores, que é o lugar do grande poder, né, já que todo poder emana do povo. Então, é o grande poder da tríade da República, do nosso Estado democrático de direito. A gente vai estar discutindo bases para a disputa. E, com certeza, essas questões virão dentro desse estatuto. E cabe à minha coordenadoria, a coordenadoria que eu, neste momento, estou representando, capitaneando, cabe a ela observar a aplicação disso, a transformar isso que vai estar lá, as bases, as diretrizes, em políticas públicas. Já há um avanço, não posso desconsiderar isso, Fabrício, Frei e Thaís. Já há um avanço, a gente tem hoje secretários em pastas importantes, secretária preta numa pasta super importante, mas ainda é pequeno frente à certeza de que a gente está na segunda maior cidade em população de negros do Brasil e uma terceira maior no mundo. Ou seja, ainda há muito que se pensar e que se instrumentalizar. Essa coordenadoria está preocupada com isso, mas o começo está aqui, ó. Esse discurso é o que baliza a ação dessa coordenadoria. Isso já muda tudo, tá, Fabrício? Isso já muda tudo dentro da administração pública. A certeza de que
a construção vem a partir da crítica colocada, do problema identificado, e não apagar o problema em cima de soluções fáceis, porque nenhuma solução envolvendo as questões raciais no Brasil, tão complexo, desigual e violento, sobretudo violento de hoje em dia, é fácil. Perfeito. Até para complementar o que você disse, esse empreendedorismo que é tanto dado como a solução para todos os problemas do profissional negro, na verdade, brasileiro, ele é majoritariamente ocupado por pessoas pretas e ele é um empreendedorismo por necessidade, muito diferente de outros países que trabalham em empreendedorismo de oportunidade. Agora, eu queria passar, antes da gente dar um break, queria passar a bola para a Thaís, perguntar sobre essa interseccionalidade, o fato dela ser uma mulher preta e uma mulher preta jovem, numa posição de poder, se ela já sentiu algum tipo de racismo sendo colocado contra o trabalho dela no dia a dia, na rotina que ela tem na Câmara. Olha, infelizmente, isso já aconteceu algumas vezes nesse fazer político que eu tenho construído há alguns anos, né? Ser mulher, preta, jovem, da periferia, mãe, com certeza faz com que muitas pessoas ainda não me enxerguem no lugar onde eu ocupo ou não acreditem que sou eu mesma a pessoa que estou ocupando esse lugar. O que a gente tem feito é enfrentar esse problema com a cabeça erguida de quem sabe que o problema não está na nossa cor, o problema não está na nossa raça, e sim o problema está na consciência daqueles que praticam esse tipo de racismo sofisticado, né? Que às vezes acontece nesse lugar do não reconhecimento, que às vezes acontece no lugar das trocas de nome que fazem entre mulheres pretas, como já aconteceu comigo e outra vereadora aqui na Câmara. Às vezes acontece também no lugar de não legitimarem as nossas propostas apenas porque falamos do mesmo assunto, mesmo quando esse assunto é o racismo, e a gente sabe que esse é um problema grave da nossa sociedade. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer aqui, honestamente, para vocês, que eu sei que essas experiências ainda não sairão agora da minha rotina, porque é isso, estamos lutando contra um atraso social que é muito grande, lutamos contra um câncer social que é muito grande, que só pode ser curado com o comprometimento de todos aqueles, principalmente os que operam o poder. A sua presença já é uma representatividade para nós, né? É sempre uma tentativa do outro de coisificar a população preta. Mas vamos dar um breve intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. O Câmara Hit está de volta com um assunto fundamental para superar o racismo. E hoje o tema é o negro no mercado de trabalho. Nós vamos ouvir pessoas nas ruas sobre esse assunto. Eu saio na rua, não me sinto seguro, eu sou um alvo para todas as pessoas, tanto para a polícia, para as pessoas que têm medo de mim só pela cor da minha pele, pela altura do meu cabelo, não importa, entendeu? É complicado, eu sinto muito isso. É uma experiência, né, que eu já passei, né, como negro, já sofri várias agressões físicas, né, e agressões verbais, mas, poxa, eu nunca pude fazer nada, a realidade é essa, nem para me defender. Eu acho que tem que começar uma política desde a infância, tanto dos brancos quanto dos pretos, entendeu? Ensinar que nós somos iguais, nós estamos aqui para guerrear, nós estamos aqui para conviver junto, de que aprender uns com os outros. Políticas públicas em comunidades, principalmente, que o foco são as comunidades, entendeu? Tem que ter um projeto bem enfático para resolver essa situação. Frei Davi, queria fazer uma pergunta para você no seguinte sentido. Tem uma autora chamada Jurema Werneck e ela, no artigo, ela secciona o racismo em 3 partes diferentes. Ela fala que o racismo ele pode ser individual, que ele fica no ramo dos sentimentos, ele pode ser interpessoal, ele pode ser institucional. E a gente viu até no VT que a gente assistiu que algumas pessoas sofrem um racismo que ele é muito covarde, porque você entra numa loja, você é visto de uma maneira diferente, você é tratado de uma forma diferente e, de certa forma, não é algo explícito. Como que a gente consegue, nós como pessoas pretas, lidar com esse tipo de racismo? Quais são as ações que a gente pode fazer que são muito voltadas para o sentimento, que não são explícitos? A grande alegria é que podemos ter certeza que nós, negros, estamos mudando e amplificando a metodologia e ferramentas de combate ao racismo. Eu quero dizer para vocês com alegria que
vários processos que a Educafro entrou defendendo negras e negros, estamos ganhando na justiça. Vários processos, e hoje, inclusive, teve uma reunião com o processo que abrimos contra o supermercado Atacarejo, que matou 2 jovens negros, 2 pessoas negras, famintas, que pegaram carne para alimentar seus filhos, e o Atacarejo não só torturou esses 2 jovens, como entregou-os à milícia. E isso, queremos, portanto, uma indenização e uma condenação por danos pessoais e danos culturais contra o Atacarejo. Estamos conseguindo. Bem, a Jurema tem razão. Nós temos, sim, no conjunto dos problemas raciais contra nós negros, vindo de brancos e poderosos, temos o racismo individual, temos o racismo interpessoal e o racismo institucional, bem como o estrutural também. A estrutura como um todo tem sido racista contra nós negros. Por exemplo, eu espero que o meu irmão Jorge, espero que minha irmã vereadora Thaís nos ajude nessa demanda. Por exemplo, quando o governo federal aprova o Estatuto da Igualdade Racial e tanto o governo federal como deputados, senadores comunicam, só vamos aprovar se vocês arrancarem a obrigatoriedade de ter fundo. Quando fez isso, deu um tiro em nós. Por quê? Porque tem lá a letra bonita do Estatuto, mas nem 5% do que fala o Estatuto é colocado em prática. Por quê que não é colocado em prática? Porque o racismo estrutural não permitiu liberar dinheiro para executar políticas públicas sérias, honestas e necessárias para o povo negro. Então, eu espero, e aqui eu mando a mensagem para o prefeito Paes, que o prefeito Paes seja um prefeito corajoso e perceba o grande mal que o conjunto da estrutura de poder legislativo e de poder executivo do Rio fez contra nós negros. E, portanto, o Estatuto em discussão na Câmara, solicito que seja atrelado a uma verba, a um fundo concreto. E, segundo, que o prefeito Paes não cancele a aprovação dessa lei uma vez passando na Câmara. Bem como, para mim e para a Educafro, é um tremendo racismo estrutural o mal que o Rio de Janeiro tem feito com o caso do Valongo. Gente, caso do Valongo, patrimônio da humanidade, com verbas internacionais para melhorar o caso do Valongo. E as verbas serão devolvidas porque o município, o Estado e a União não estão se entendendo para fazer acontecer urgentemente um trabalho bonito de recuperação do caso do Valongo. Não podemos permitir que isso aconteça, não. Então, eu peço aí a Thaís, peço ao Jorge, peço ao prefeito Paes, que é uma pessoa que conheço, que todo mundo que tem poder nessa conjuntura aí jogue energia para que o caso do Valongo seja um tremendo instrumento de conscientização. E olha, gente, quem ganha não é só o povo negro, não. Quem ganha muito também é o comércio do Rio, que vai ter uma atração turística muito forte, potente e que vai, portanto, fortalecer amplamente o turismo do Rio de Janeiro. Portanto, esse racismo estrutural acontece quando a prefeitura, o Estado e a União não investem para recuperar esse patrimônio histórico mundial, que é o caso de Valongo. Perfeito, Frei. Na verdade, é uma área bem abandonada e é um patrimônio histórico que nós temos no Rio de Janeiro que, infelizmente, fica à deriva, né? Agora, eu queria passar essa bola para a Thaís, porque eu defendo muito uma frase que eu já ouvi, que era o seguinte: se você não concorda com a política, esteja dentro da política. E por diversas vezes eu ouvi isso. Eu acredito que nós, como pessoas pretas e brasileiras, a gente precisa ocupar mais a política institucionalizada. E foi o que a Thaís fez, na verdade. Queria entender da Thaís como é que foi essa decisão dela de ir para a política institucional, se ela já tinha esse plano de anos, ou como é que deu essa chave na cabeça dela, essa ação para ela ir para a política institucional?
Obrigada pela pergunta. Só vou fazer aqui um parêntese importante para o Frei Davi. Nós, na nossa mandata, institucionalizamos a Frente Parlamentar em Defesa da Pequena África, justamente para levantar um debate sobre esse território importantíssimo que abriga o Cais do Valongo. E estamos também numa articulação com o próprio Ministério Público Federal para que a gente possa garantir que esse nosso lugar seja cuidado como ele merece. E isso também vale falar de disputar orçamento público, que é o momento que estamos agora discutindo também na Câmara Municipal, e também projetos importantes do próprio Poder Executivo, como o Reviver Centro, que pretende revitalizar aquela área e foi aprovado na Câmara Municipal. Nós votamos contra o projeto, porque achávamos que teriam ainda que existir alterações importantes nele, mas conseguimos aprovar uma emenda que vai ser muito importante para o nosso território, que foi a emenda que cria ali no Reviver Centro a obrigatoriedade de valorização do Distrito da Pequena África. Foi uma conquista muito importante da nossa mandata e eu queria aqui, deixar para o Frei Davi tomar conhecimento e poder ajudar a gente a publicizar cada vez mais essa grande conquista para o nosso povo. Sobre essa minha transição, necessidade, Eu venho de uma família de mulheres que sempre fizeram política no cotidiano. Eu não tenho só uma mãe, Eu fui uma pessoa com muitas mães na minha família. Por isso a minha atuação parlamentar se chama Mãe Data, para honrar esses legados todos. E quando eu me percebi sendo atingida pela presença do Estado da pior forma possível, com a negligência, com a violência, com tudo aquilo dos nossos direitos básicos sendo negados, eu entendi que eu deveria usar os meus acúmulos, que foram conquistados com muita luta de todo mundo que veio antes de mim, para fazer política para o nosso povo, e fiz essa transição do ativismo social, que já era ligado às nossas questões de todas as negritudes, Então, saúde, educação, lazer, primeira infância, que sempre foi muito importante para mim, e trouxe isso para essa minha transformação de ativista para a pessoa preta na política institucional, para que fôssemos, de fato, representadas e representados. A gente está lutando contra uma subrepresentação que é muito gritante. Você veja que na própria Câmara somos 51 parlamentares, quase 10 mulheres, fica feio falar, menos 10 mulheres, são pelo menos quase 10 mulheres, e apenas 2 são mulheres pretas e 3 mulheres negras, porque temos a nossa colega também, além de mim e da Tainá de Paula, Tânia Bastos, que se declara uma mulher negra. E a gente sabe o quanto que a nossa agenda precisa, de fato, de uma representação que se legitime através de ações, que se legitime assumindo não só o discurso, mas também a prática de combater o racismo de forma irrestrita a partir das leis, como acredito que o Jorge faça, e também que o Frei Davi, na sua instância da Organização da Sociedade Civil, também vem fazendo há tantos anos, nos inspirando. Obrigado, Thaís. Então, deixa eu passar essa bola para o Jorge. No início do nosso bate-papo, eu perguntei para o Frei Davi, da importância da população branca para o combate antirracista. E o que eu vejo assim como um traço é que a construção epistemológica da nossa negritude, nosso conhecimento, ele é muito profundo. Você tem diversos autores, Abdias do Nascimento, Conceição Evaristo, você tem diversos autores maravilhosos. E quando você pauta o discurso baseado em conhecimento, em dados, em historicidade, em estatística, eu vejo que tem uma certa minimização dessa epistemologia negra, como se não fosse considerada por parte da população que não é antirracista, ou a população branca, desse conhecimento que foi criado. As pessoas diminuindo essa produção. Basta você ser uma pessoa, como a Angela Davis fala, contra o racismo, ou você tem que ser uma pessoa antirracista? E qual o papel da população branca nesse combate antirracismo? É fundamental, Fabrício. É fundamental. Primeiro, eu quero também fazer um parêntese ao Frei Davi, mas dizer que a gente está muito, Frei, sensibilizado com a certeza de que, primeiro, esse trabalho executivo e legislativo precisam se coadunar, precisam andar juntos. Então, se a Thaís protocola um estatuto, eu preciso pensar uma forma de otimizar a aceitação desse estatuto dentro da máquina pública. Então, eu estou criando um sistema onde tem um fundo, sabe? Então, a gente precisa oferecer entregas à população, objetos para a população discutir, que sejam coordenados a partir da competência. Então, se a Thaís chegou lá em janeiro e botou um estatuto, aqui eu, como coordenador da CPI, estou pensando de onde eu vou garantir recurso para fazer com que esse estatuto não seja só letra no papel, sabe? Que aquilo de fato se efetive. E aí já tem aqui também, caminhando aqui dentro
no executivo, em discussão nos gabinetes dos secretários, na escuta ainda pelo corpo técnico, um sistema que tem o fundo e tem uma previsão orçamentária que garanta a aplicação das diretrizes que a gente espera vir com a aprovação do Estatuto da Thaís. Eu acho que esse primeiro é o trabalho mais aprumado para a gente tratar as disputas no campo do poder executivo e legislativo, e eu acredito que a Thaís e a gente têm conseguido manter esse diálogo, porque o nosso interesse é comum, que é tratar as mazelas, combater as mazelas da escravidão e do sequestro, da escravização dos negros e cuidar do nosso patrimônio, sobretudo cultural, simbólico, arquitetônico e histórico. Nos manter vivo também, de primeira ordem, nos manter vivos. Agora, e outra, Fabrício, pegando um pouco o que você falou, eu brinco que a gente tem cota obrigatória para os negros. A gente poderia ter também uma cota obrigatória epistemológica, né? Provocar também a academia, e não só a negada, mas a academia, para ir atrás de autores que sejam fora do circuito Europa-América. Né? Colher ali outras referências, ampliar um pouco, sobretudo a brasileira. A gente tem muita produção acadêmica forte. Aqui mesmo, o Abdias tem servido como referência bibliográfica para várias ações da CPI, para vários discursos que a gente tem colocado na rua. Enfim, é uma brincadeira, mas pode ser um instrumento sério, efetivo. Agora, eu perdi a pergunta, eu fui fazer o parênteses para o Davi, perdi a pergunta. Se você puder repetir. Eu gostaria de saber qual o papel, na verdade, do branco nisso, né? Porque parece que, por diversas vezes, a gente entra numa questão quase que educacional, pedagógica, né? Exatamente, é fundamental. É fundamental. Primeiro, por uma questão muito óbvia na minha cabeça, e espero que meus companheiros me ajudem nisso. O racismo é estrutural. Ele está na construção da cidadania. Ele está na construção da identidade brasileira. Ele está na construção do modus operandi com que a nossa sociedade foi fundada. A nossa democracia foi fundada sobre bases racistas. A nossa democracia brasileira, aquilo que a gente tem de mais caro hoje a defender, aquilo que a gente tem que ter muito cuidado, porque está sob recorrente ameaça. Ela foi fundada sobre essas bases. Então, logo, o problema do racial é o problema do branco também. É o problema de quem pensa a melhor qualidade democrática. É o problema de quem quer uma cidade mais justa. É o problema de quem quer, de fato, cumprir a sua plena cidadania. Esse talvez seja o nosso grande pulo. Quando a gente cria quando a gente estabelece um dia da consciência negra, não é para os negros tomarem consciência de que são negros. É reduzir demais a capacidade intelectual que a gente tem. Eu sei que se costuma fazer isso, mas isso não existe. É para que a sociedade tenha consciência disso. E a sociedade não é só de negros. Apesar de ser maioria, ela não é só de negros. Então, essa para mim, o alicerce do movimento antirracista. Eu brinco muito aqui, a gente está criando o Novembro Negro aqui, que é esse conjunto de ações capitaneados pelo Executivo, diversos órgãos do Executivo, claro, aqueles que têm entregas que se relacionam mais com a nossa população, que todos se relacionam, mas alguns são bem específicos: educação, saúde, cultura, a CEPI, a mulher, a juventude. Esses têm com um calendário extenso de ações. A gente já aglutinou tudo dentro de um guarda-chuva chamado Novembro Negro. E o lema é Juntos para a construção de uma cidade antirracista. Eu não estou falando de uma pessoa, eu não estou falando de um grupo, eu estou falando de juntos, cidadão e cidadã, branco ou preto, amarelo, azul, todos, mas certos de que só com a capacidade de identificar o problema e oferecer soluções, a gente vai viver plenamente uma liberdade e uma democracia. Só isso. Ou então a gente vai estar fadado a processos políticos democráticos que são voo de galinha. Parece que a gente avançou, só que no fundo é só um voo que em breve vai aterrissar de novo. Nunca a gente vai voar plenamente. Essa consciência é fundamental. O único problema é que me parece cada vez mais que o discurso é contrário a isso, né? A gente está cada vez mais aprofundando o discurso da paridade, da distinção, do não pactuamento e da criminalização
de falas como a minha, e inclusive feitas até por agentes que deveriam ter maior compromisso pela sua origem, pela cor de pele que tem. Isso é que é o grande problema. Agora, é fundamental. E só a partir dessa discussão é que a gente pode avançar, na minha concepção. Perfeito. Tal qual a travessia de Selma, da ponte de Selma, de Martin Luther King. Acho que a população branca ela deve ser vista como aliados, na verdade. Isso tem papel fundamental. Queria passar, que está entrando meio que na parte final do nosso debate, eu queria passar esse bate-bola para o Frei, no seguinte sentido: muitas pessoas falam sobre a questão de cotas raciais, sociais, e falam muitas coisas erradas muito por falta de conhecimento. Mas nós que estamos introjetados dentro desse assunto, sabemos o quão importante a obtenção de cota ela é para a vida individual de um profissional preto, de um estudante. O Frei trabalha com isso a vida toda, o quanto ele sabe que muda a vida das pessoas e quanto que muda na sociedade também. Queria ouvir um pouco o ponto de vista do Frei com relação à importância dessas cotas para a sociedade brasileira e também da inserção do jovem preto no mercado de trabalho. Ainda hoje eu fui em uma agência muito importante e quem me atendeu foi um jovem, era um assunto de alto nível, e ele me atendeu depois que pegou os dados. Ele falou: vem cá, por acaso, o senhor é o Frei Davi? Sim, sou Frei. Mas, Frei Davi, eu me formei no pré-vestibular da Educafro, consegui bolsa 100%, hoje eu estou muito bem empregado, estou nessa empresa aqui, já estou com 3 outras propostas de emprego para melhorar meu salário. Frei, olha, se não fosse as cotas, eu não estaria aqui hoje nessa vitória. Bem, portanto, a cota é sucesso de norte a sul do Brasil. Mas, por outro lado, as cotas também são perseguidas e mal entendidas por muitas pessoas da classe dominante. Eu peço a esses irmãos e essas irmãs que estudem um pouquinho o assunto, porque está provado que quem ganha com as cotas não é só o povo negro. Quem ganha com as cotas é todo o conjunto da sociedade. Cada negro que sai da miséria é mais um irmão brasileiro, ajudando o Brasil a prosperar, a ser um país forte, um país que dá futuro, um país que não deixa a juventude perdida. Então, cota, ela atuou em todos os setores da nação, com referência à melhoria e mudança. Agora, estamos em um processo delicado, onde o projeto de cotas deve trabalhar com referência à revisão. A Educafro defende o seguinte: o projeto foi assinado em 2012, dado 10 anos. Só que no artigo 6 e no artigo 7º diz que cabe ao MEC fazer uma pesquisa qualitativa nacional para ver todas as etapas da eficiência da cota e do quanto beneficiou o Brasil. Acontece que Bolsonaro cortou todo o dinheiro que o MEC tinha para fazer essa pesquisa. E com isso, então, comprometeu fortemente. E nós entendemos que deputados e senadores não têm condições de mexer nesse projeto. Basta unicamente fazer uma emenda para que o projeto seja ampliado por mais 40 anos, por mais 30 anos. Por que eu falo 40 anos? Por que eu falo 30 anos? Porque pesquisa do IPEA e pesquisa de outros órgãos têm mostrado que esse atual projeto de lei, esta lei de cotas que vigora no Brasil hoje, se permanecer assim, sem mudar nada na sua execução, ela vai demorar 56 anos para atingir a igualdade entre brancos e negros. 56 anos. Portanto, nós queremos mudança no projeto. No entanto, a atual Câmara Federal e o Senado está lotado. 80% deles são pessoas ricas, empresários, fazendeiros,
pessoas que não têm nenhum interesse na temática do povo negro. Então, para nós, simplesmente pegar esse projeto, ampliar por mais 30 anos e, quem sabe, em um próximo governo, com a nova Câmara Federal, com o novo Senado, possamos fazer um debate civilizado, com avaliação qualificada, profissional, e fazer um projeto adequado para garantir a igualdade entre negros e brancos nas universidades brasileiras. Frei, infelizmente, estamos encerrando o nosso debate, já encaminhando para o encerramento. Já que o senhor está com a palavra, eu gostaria que o senhor desse suas considerações finais, tanto o senhor quanto o Jorge e a Thaís. Pode começar pelo senhor, Frei. A minha mensagem final vai para o reitor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor Lodi. Professor Lodi, há uma sequência de vestibulares. As cotas para negros não têm sido preenchidas por vários equívocos administrativos. No último vestibular, mais de 1.000 vagas para negros sobraram. E nós fazemos um apelo ao reitor Lodi e todo o conselho universitário que, primeiro, mude os regulamentos desonestos que antes não era assim. Mas assim que adotou-se cota, a nota de corte passou a ser obrigatória na primeira e segunda fase. Antes, a nota de corte era só a primeira fase. E os contrários às cotas impuseram nota de corte na segunda fase. Com isso, muitas vagas do povo negro estão voltando para o povo branco na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, revisão dessa norma absurda, bem como fazer o edital complementar, levando negros para todas as vagas disponíveis, tanto faz no ingresso, como no primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre. Ou seja, todos os semestres da UERJ tem vaga sobrando para negro. E nós queremos que o nosso querido reitor ataque isso e leve o povo negro de volta para a universidade. Perfeito. Thaís, dê suas considerações finais para o nosso público. Bom, muito obrigada mais uma vez pelo convite para esse debate tão importante, com outras figuras tão importantes também para esse nosso cenário que discute as questões étnico-raciais e seus atravessamentos na institucionalidade. É importante a gente deixar aqui para que todas as pessoas saibam que o racismo começa ainda na primeira infância. E é por isso que a nossa juventude chega sem emprego, tendo que reafirmar a todo tempo que cota não é esmola, como já disse a artista Bia Ferreira. E é por isso que, a partir daqui da Câmara, na nossa mãe data, nós lutaremos pela aprovação do nosso estatuto e também por outras tantas políticas que vão garantir não só a entrada, mas a permanência de cada vez mais pessoas pretas em todas as posições do mercado de trabalho, incluindo também as posições no poder público. Muito obrigada mais uma vez, gente. Jorge, obrigado pela sua presença. Suas considerações, por favor. Obrigado, Fabrício. Foi um prazer enorme. Obrigado, Frei Davi. Obrigado, Thaís, vereadora Thaís. Foi muito bom poder partilhar essa conversa aqui, que chama a atenção, mais uma vez, da responsabilidade que a Câmara de Vereadores e que a TV Câmara, veículo de comunicação desse espaço, tem em trazer esses temas para a sociedade, em colocar a gente para falar, em abrir canais para escuta e para diálogo o tempo inteiro nessa cidade. Isso aperfeiçoará o trabalho dos poderes constituídos, eleitoralmente constituídos, que Thaís representa e eu represento aqui em nome da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Eu peço também para que fiquem atentos às redes sociais da CEPI, da Coordenadoria Executiva de Promoção de Igualdade Racial. Se eu puder fazer aqui esse pequeno lobby, então, @cepi.rio. E também que se atentem e sigam e se entusiasmem com esse mês que a gente está chamando de Novembro Negro, para levar essa discussão não só para os eventos, não só para as festas e para as rodas de conversa que acontecerão durante todo esse mês, mas também para você chamar essa discussão dentro da sua casa, do seu grupo religioso, daquele lugar que você manifesta a sua atuação comunitária, que você discuta o racismo, que você traga esses temas para o seu cotidiano, é extremamente importante. Então, só para quem quer saber a programação do Novembro Negro, é Novembro Negro, só um minuto, novembronegro.prefeitura.rio. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma honra conversar com vocês, essas três potências aqui, sobre esse assunto tão importante e caro para a sociedade brasileira, que é a inserção das pessoas pretas no mercado de trabalho. E como todos eles disseram, aqui é o início de um grande movimento, na verdade, a gente começar a falar sobre o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês de casa, tenham curtido o programa. Obrigado pela audiência,
O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima.